Capítulo 5. Retomemos o fio da investigação. Qual é, pois, o significado psicológico das ideias religiosas? Como podemos classificá-las? Não é fácil, de modo algum, responder a esta questão imediatamente. Depois de rejeitar diversas formulações, nos deteremos nesta. As ideias religiosas são proposições, são enunciados acerca de fatos e circunstâncias da realidade externa ou interna, que comunicam algo que o indivíduo não encontrou por conta própria e que reivindicam que se creia nelas, visto que informam sobre aquilo que mais nos importa e mais nos interessa na vida. Elas gozam de alta consideração. Quem delas nada sabe é deveras ignorante. Quem as incorporou aos seus conhecimentos pode se considerar muito enriquecido. Obviamente, há muitas dessas proposições sobre as coisas mais variadas deste mundo. Cada lição escolar está cheia delas. Tomemos a de geografia. Lá ouviremos que Constança se localiza junto ao lago de mesmo nome. Uma canção de estudantes acrescenta: e quem não crer, que vá lá ver. Estive lá, casualmente, e posso confirmar que a bela cidade se encontra às margens de um vasto lago que todos os habitantes dos arredores chamam de Lago de Constança. Agora estou plenamente convencido da veracidade dessa afirmação geográfica. Isso me faz lembrar de uma outra experiência bastante notável. Eu já era um homem maduro quando pisei pela primeira vez a colina da Acrópole de Atenas, em meio às ruínas do templo e com a vista para o mar azul. À minha felicidade se misturava um sentimento de espanto, que me sugeriu a seguinte interpretação: então, é realmente como aprendemos na escola. Como deve ter sido débil e superficial a crença que adquiri na verdade real do que foi ouvido naquele tempo, se hoje posso ficar tão espantado. Mas não quero dar ênfase excessiva à significação dessa experiência. Há ainda uma outra explicação possível para o meu espanto, que não me ocorreu na ocasião, cuja natureza é inteiramente subjetiva e está ligada à singularidade do lugar. Todas essas proposições, portanto, reivindicam a crença em seus conteúdos, mas não sem fundamentar sua pretensão. Elas se apresentam como resultado abreviado de um longo processo de pensamento baseado na observação e certamente também na dedução. E a quem tiver o intuito de refazer esse processo por conta própria, em vez de aceitar seu resultado, elas mostram o caminho. Quando o conhecimento anunciado pela proposição não é evidente, como no caso de afirmações geográficas, também se acrescenta sempre a sua proveniência. Por exemplo, o conhecimento de que a Terra tem a forma de uma esfera. Como provas disso são aduzidos o experimento de Foucault com o pêndulo, o comportamento do horizonte e a possibilidade de circunnavegá-la, visto que é impraticável. Conforme reconhecem todos os interessados, enviar todos os escolares em viagens de circunnavegação, a escola se contenta em deixar que seus ensinamentos sejam aceitos de boa fé, sabendo, porém, que o caminho para a convicção pessoal permanece aberto. Tentemos medir as proposições religiosas com o mesmo critério. Quando perguntamos sobre o fundamento da pretensão de que se acredite nelas, recebemos 3 respostas que se harmonizam notavelmente mal entre si. Em primeiro lugar, merecem crédito porque nossos ancestrais já acreditavam nelas. Em segundo lugar, possuímos provas que nos foram transmitidas precisamente dessa época antiga. E em terceiro lugar, é absolutamente proibido questionar essa comprovação. No passado, esse atrevimento era punido com os mais severos castigos, e ainda hoje a sociedade vê com desagrado que alguém o renove. Esse terceiro ponto precisa despertar as nossas mais fortes reservas. A única motivação de semelhante proibição só pode ser o fato de que a sociedade conhece muito bem o caráter duvidoso da pretensão que reclama para suas doutrinas religiosas. Caso contrário, ela certamente colocaria o material necessário, com a maior boa vontade, à disposição de todo aquele que busca formar a sua própria convicção. Por isso, passamos ao exame dos 2 outros argumentos com uma desconfiança difícil de apaziguar. Devemos acreditar porque nossos ancestrais acreditaram. Esses nossos antepassados, porém, eram muito mais ignorantes do que nós,
Eles acreditavam em coisas que hoje nos são impossíveis de aceitar. Manifesta-se a possibilidade de que as doutrinas religiosas também possam ser desse tipo. As provas, que nos deixaram então registradas em escritos que trazem eles próprios todos os sinais de serem indignos de confiança, são contraditórios, retocados e falsificados. Quando relatam comprovações efetivas, eles próprios carecem de comprovação. Não ajuda muito afirmar que suas formulações ou apenas seus conteúdos têm origem na revelação divina, pois essa afirmação mesma já é uma parte daquelas doutrinas cuja credibilidade deve ser investigada, e nenhuma proposição pode provar a si mesma. Chegamos assim ao estranho resultado de que precisamente as comunicações de nosso patrimônio cultural, que poderiam ter para nós o maior dos significados, às quais cabe a tarefa de nos esclarecer os enigmas do mundo e nos reconciliar com os sofrimentos da vida, de que precisamente elas possuem a mais fraca comprovação,